Olá pessoal, tudo bem? Professor André Secunda falando. Bom, tendo em vista aí a continuidade da suspensão das aulas, a gente vai dar continuidade ao conteúdo online. Então hoje eu vou avançar um pouco mais e a gente vai discutir sobre a contribuição previdenciária devida sobre as verbas trabalhistas aí que o empregado tem direito na perícia, né, na ação trabalhista e consequentemente na perícia que a gente realiza nesse tipo de processo, beleza? Então hoje a aula é mais rápida, é mais curta, eu só vou tratar do tema INSS hoje. Normalmente eu trato do imposto de renda e dos juros no cálculo trabalhista de maneira conjunta, mas para não ficar tão sobrecarregado, eu vou tratar de maneira individual. Então essa aula vai ser mais rápida do que as anteriores que a gente teve, beleza? Então a gente vai fazer uma discussão mais simples, mais sucinta. Vocês vão praticar, já tem uma atividade logo abaixo aqui prevista, então vocês já vão ter um exercício para fazer e posteriormente a gente avança e dá continuidade aí à discussão, beleza? Bom, então vamos lá. Estou seguindo aqui o mesmo material que está no RA para vocês, tá? Então esse material aqui é o mesmo de vocês no RA, a gente vai empregar o mesmo material para seguir aí nas discussões. Então vejam, a grande maioria das verbas trabalhistas que os empregados eles recebem, que eles têm direito por ocasião de um processo trabalhista, elas têm natureza salarial. Então, o que significa isso? Significa que, relativa a essas verbas, sobre essas verbas, incidem contribuições previdenciárias. Tá? Não só a contribuição previdenciária, como a gente vai ver também incide o imposto de renda, mas nesse primeiro momento aqui, especificamente, a gente fica discutindo só a questão do INSS, beleza? Então, a imensa maioria das verbas que o empregado tem direito, elas sofrem incidência da contribuição previdenciária. E por que isso é importante? Porque somos nós, né, os responsáveis aí pela realização da perícia, que temos que fazer a liquidação dessa sentença, desse processo, e a gente não pode simplesmente apresentar as parcelas que o empregado tem direito a receber. A gente também precisa apresentar todos os descontos que incidem sobre aquelas verbas que foram deferidas na sentença. E uma dessas verbas de bastante importância é justamente a contribuição previdenciária do empregado, ou seja, o INSS, que é retido dele por ocasião do pagamento, enfim, do valor que ele vai receber, já tem que vir devidamente descontado, beleza? Muito bem. Daí tem algumas verbas, conforme está no material de vocês aí, que elas não incidem, elas não atraem a incidência da contribuição previdenciária. Por exemplo, o caso clássico, né, verbas de natureza indenizatória. Então, o empregado recebeu uma indenização por dano moral, por exemplo, né? Então, sobre essa verba, você não vai calcular a contribuição previdenciária porque é indevida, né? Então, outras verbas também, a título de exemplo, que tipicamente não atraem incidência do INSS. Verbas relacionadas ao vale alimentação, né, o auxílio alimentação de maneira geral, alguma indenização por acidente de trabalho que o empregado tenha direito a receber, FGTS, enfim, aviso prévio. Então, tem um conjunto de verbas que sobre elas não incide a contribuição previdenciária, beleza? Mas são verbas excepcionais, tá? A maioria dos casos que a gente vai verificar no dia a dia profissional, vocês vão notar que atrai a incidência da contribuição previdenciária. Então, por exemplo, diferença de salário, horas extras, adicional de insalubridade, periculosidade, enfim, a imensa maioria das verbas de natureza salarial que o empregado recebe, ela vai atrair a incidência da contribuição previdenciária, beleza? Então, isso é um cuidado que o profissional tem que ter quando dá atuação, justamente para identificar quais das verbas que você está liquidando, fazendo o cálculo, atrai incidência do INSS ou não, para que você faça o cálculo de maneira bastante adequada, beleza? Bom, e como que a gente faz o cálculo do INSS no processo trabalhista?
Então, a literatura, a ampla literatura e também as normas relacionadas ao cálculo trabalhista, súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, elas orientam que o cálculo do INSS, da contribuição previdenciária ali devida pelo empregado sobre as verbas que ele tem direito, ela é calculada por competência. Então, o que significa esse INSS ser calculado por competência? Você precisa analisar o valor, né, a verba que ele tem direito, lá na época própria que ela deveria ter sido paga. Então, por exemplo, se você tem lá um processo em que você está fazendo o cálculo de liquidação da sentença e o empregado tem, por exemplo, R$ 1.000 de horas extras para receber relativas a janeiro de 2017, por exemplo. Então, você vai calcular o INSS devido sobre essa verba, esses R$ 1.000 aí de horas extras de janeiro de 2017, como se ele tivesse recebendo, ou como se ele tivesse recebido essa verba na época própria, ou seja, lá em janeiro de 2017. Então, você vai ter que olhar, por exemplo, a tabela do INSS da época própria, nesse caso aí, hipotético, janeiro de 2017. Você não vai olhar a tabela do INSS, por exemplo, de agora, de abril de 2020, para fazer o cálculo do INSS devido sobre essa parcela lá de 2017. Você vai analisar exatamente a tabela do INSS da época. E isso para, enfim, todas as outras competências. Então, se você tem alguma verba lá, uma diferença de salário de fevereiro de 2018, você vai calcular o INSS sobre essa, né, diferença de salário com base na tabela de 2018, né, e não na tabela atual do momento em que você está fazendo o cálculo. Então, esse é um ponto bem importante que você tem que atentar, justamente porque você não vai olhar a tabela de INSS vigente na época em que você está fazendo o cálculo, mas sim a tabela vigente na época que você está analisando aquela verba. Então, se a verba é de janeiro de 2017, você vai olhar a tabela do INSS de janeiro de 2017 para fazer o cálculo da retenção do INSS sobre a verba que ele tem direito a receber. Um outro ponto também que é bastante importante é que normalmente você vai fazer o cálculo trabalhista e ele abrange um período grande, então 4, 5 anos. Então você pode ter ao longo desse período diversas tabelas de INSS diferentes que você precisa olhar. Então, eu tenho, por exemplo, um cálculo sendo realizado de horas extras do período de 2015 a 2019. Então, muito provavelmente você tenha uma tabela de INSS de 2015, 16, 17, 18 e 19. Então, são 5 tabelas diferentes que você vai precisar olhar para fazer o cálculo da retenção do INSS de maneira adequada, de maneira conforme determina aí a legislação e também a ampla maioria da literatura. Tá certo? Então, tem que tomar esse cuidado, de novo aqui salientando, você não vai olhar a tabela da época em que você está fazendo o cálculo, você vai olhar a tabela da época em que era devida a verba salarial que você está calculando, beleza? A gente vai fazer um exemplo aqui logo na sequência, vai ficar mais simples de entender, mas esse ponto é bastante importante, vocês têm que ficar com ele bastante frisado aí na memória, beleza? Um outro ponto também que é importante, não incide INSS sobre juros devidos ao empregado, certo? Então, esse é um ponto também que a legislação determina, ou seja, a gente não vai calcular INSS sobre, por exemplo, verbas com incidência de juros. Outro ponto também importante, como a gente está olhando as tabelas da época própria, ou seja, se eu tenho uma verba devida em dezembro de 2015, e eu vou olhar a tabela do INSS de dezembro de 2015, esses valores que eu vou considerar para fazer o cálculo, eles são valores brutos, devidos lá na época. Ou seja, eu não vou aplicar nenhum tipo de correção monetária sobre esses valores, exatamente porque eu estou olhando a tabela da época própria. Então, não faz sentido, por exemplo, eu aplicar correção monetária de uma verba de 2015, trazendo agora para 2020, e calcular INSS com base sobre valores corrigidos com uma tabela lá de 2015. Não faz sentido nenhum.
Então, exatamente eu trabalho com valores brutos e por isso que eu olho a tabela da época própria, beleza? Então, tomar esse cuidado aí, a gente já vai entender que vai ficar, no exemplo vai ficar mais claro. Bom, observar as tabelas de INSS de cada competência, ou seja, da época própria, conforme eu já mencionei, e também um detalhe importante, a gente não pode descuidar disso aqui, né? Cuidado com os tetos. Então, vocês bem sabem que o INSS ele segue uma tabela. Então, você tem lá normalmente, né, uma faixa de, por exemplo, 9, 10 e 11%, 8, 9 e 11, dependendo da época. E você sempre tem na última faixa de 11% um valor teto. Ou seja, né, você vai ter INSS calculado até um determinado valor. Acima daquele valor, você não vai calcular INSS. Então, deixa eu abrir um exemplo aqui da tabela do INSS de 2019. Vamos pegar aqui o exemplo. Então, vejam. As três faixas de contribuição do INSS em 2019 eram essas aqui. 8% para quem ganha um salário igual ou menor a 1.751, 9% para quem ganha de 1.751 a 2.919 e 11% para quem ganha de 2.919 até 5.839. Então vejam, se nós, por exemplo, tivermos um empregado que tem um salário de R$6.000 no ano de 2019, ele não vai recolher 11% de R$6.000, ele vai recolher 11% do teto de 5.839,45. Então, esse cuidado vocês têm que ter quando forem fazer os cálculos relacionados ao INSS das épocas próprias, tá? Tomar bastante cuidado aqui com o teto para você não aplicar um desconto de INSS maior do que o devido, beleza? Então, vamos voltar para o nosso exemplo aqui que vai ficar mais fácil o entendimento. Então, vejam lá. Nós temos aqui uma situação de um empregado em que a gente está calculando verbas devidas para ele em maio, junho e julho de 2015. E nós já temos aqui o valor deferido, tá? Então, esse valor aqui ele é sem qualquer acréscimo, ele é sem correção monetária, sem juros, tá certo? Então, vamos imaginar que isso aqui, por exemplo, seja a soma dos valores de horas extras, descanso semanal remunerado e diferenças de insalubridade, por exemplo. Então, esse conjunto de valores aqui é a soma disso tudo em valores brutos, tá? Sem nenhum tipo de acréscimo, sem nenhum tipo de correção, nenhum tipo de juros, nem nada. Beleza? Nós temos aqui uma segunda informação do valor do holerite do empregado na época. Então, ou seja, quanto ele recebia em maio de 2015, em junho de 2015 e julho de 2015. Beleza? Então, nós temos aqui, vejam, uma informação das verbas que foram deferidas e que a gente acabou de calcular, devidas ao empregado, e os salários históricos dele da época de maio de 2015, junho e julho. Então, para a gente calcular o INSS devido, o primeiro passo é a gente somar esses dois valores aqui, tá? Então, muito bem. R$600 do que foi deferido, mais R$900, então isso vai dar um total de R$1.500, beleza? Em junho, R$3.000 deferidos, mais 900 de salário da época, então isso dá um total de R$3.900. E no mês de julho de 2015 foram deferidos valores para eles, para o empregado de R$1.600, mais um salário de R$1.000 na época, isso dá R$2.600, beleza? Muito bem. Aqui vejam a informação do teto de INSS na época. Tá? Então, o teto de INSS em cada uma dessas épocas aqui era de R$3.200. Essa informação é muito importante, pelo que eu já conversei com vocês, e vai ficar mais claro aqui na sequência do exemplo. Muito bem. Essa coluna aqui é como se eu tivesse abrido a tabela de INSS de maio de 2015, junho e julho e identificado as alíquotas da contribuição previdenciária de cada época. Então, por exemplo, sobre os R$1.500 devidos lá em maio de 2015, que é a soma dos 600 mais 900, é devido a INSS de 9%.
Sobre os 3.900 é devido ao INSS de 11%, ou seja, ele com um salário de 3.900 estaria na faixa de 11%. O empregado com salário de 1.500 estaria na faixa de 9%. E um valor total de 2.600, o empregado também estaria na faixa de INSS de 11%. Beleza? Então, qual é o valor do INSS devido em cada um desses períodos aqui? Então, vamos ao cálculo. Deixa eu abrir uma calculadora aqui para facilitar o nosso trabalho. Bem, então nós temos lá, deixa eu deixar aqui do ladinho para ficar mais fácil. Nós temos um valor de R$ 1.500 e uma contribuição de 9%. Então, isso dá um INSS devido de R$ 135. Muito bem. Vejam no caso da segunda competência, de junho de 2015. Ele tem um salário de R$ 3.900. Mas, de novo, cuidado com o teto. Eu não vou calcular INSS desse empregado sobre 3.900, porque o teto da época era 3.200. Então, eu vou pegar os 3.200 vezes 11%, isso dá R$ 352. E, na última competência de julho, ele tem soma de rendimentos, salário da época mais o que foi deferido agora de 2.600. Eu aplico 11% sobre isso, dá 286. Beleza? Muito bem, seguindo no exemplo. O enunciado fala que, na época desses salários aqui, ele recolhia 9% de INSS que já foi retido dele no Olerite. Então, vejam, R$ 900, que é o salário dele da época, vezes 9%, isso dá R$ 81 na primeira competência. Na segunda competência, o salário também era de 900, então isso também dá 81. E no terceiro mês, competência de julho, salário de 1.000, 9%, isso dá R$ 90. Beleza? Então, isso já foi pago. Esses aqui são os valores totais brutos devidos, mas considerando que sobre o salário dele da época já foi recolhido INSS, então eu vou apresentar aqui o saldo líquido de INSS devido por esse empregado, que no caso de maio vai ser 135 menos 81, isso dá R$ 54. Na segunda competência aqui, mês de junho de 2015, então, o INSS devido 352 menos o que já foi pago, 81, isso dá um saldo de 271. No último mês, 286 menos 90, isso dá um saldo de 196. Mas vejam, isso aqui é em valores históricos, não é verdade? A gente precisa agora trazer esse valor até a data do nosso cálculo, fazendo a devida correção pelos fatores de correção monetária. Então, no nosso primeiro caso aqui, 54, o fator de correção é 1,491, isso dá 80,51 corrigido. Então, vamos ao próximo mês aqui. 271 vezes 1,453, isso dá 393 com... Vamos de novo, que eu perdi o visor aqui. 1,453, 393 com 76. E no último caso, 196 vezes 1,411, 27655. Muito bem, agora, né, vamos puxar uma soma desse valor aqui. Então, total de INSS que vai ser retido do empregado, 27655 mais 39376 mais 8051, 750 com 83 arredondando. Beleza? Então, o processo de cálculo de INSS do empregado, ele, embora seja trabalhoso, é relativamente simples, segue esse passo. Então, o que a gente precisa tomar cuidado?
olhar as tabelas de INSS da época e cuidar com os tetos, né? Então vejam que a gente teve aqui um caso de teto e a gente deu um tratamento específico para isso, beleza? Então, depois, como que eu vou apurar o valor líquido devido para o empregado, né? Se eu tenho aqui essas parcelas que foram deferidas e tenho esse INSS devido, então eu vou simplesmente descontar. Claro que depois eu vou corrigir esses R$ 600, aplicar juros e tudo mais, mas eu vou fazer simplesmente o desconto desses R$ 600 corrigidos e com juros, vou descontar esse 80,51 devido a título de INSS. Sobre os 3.000 com correção monetária e juros, vou descontar os 393,76 e assim sucessivamente para todos os demais períodos. Beleza? Ok, em relação ao INSS do empregado, o procedimento é esse. A gente tem também o INSS patronal, né, que ele é, como regra, ele é devido à alíquota de 20%, pela maioria das empresas, a generalidade das empresas. A gente tem que tomar cuidado que empresas do Simples, elas estão dispensadas do recolhimento do INSS patronal, tendo em vista que na guia de imposto que ela paga, né, o DAS, documento de arrecadação do Simples, já está incluído o valor do INSS patronal. Então, quando a gente estiver fazendo o cálculo trabalhista de empresas do Simples, a gente não vai calcular INSS desde que a empresa ela esteja devidamente e legalmente enquadrada no Simples Nacional, beleza? Mas para os demais empregadores, os demais tipos de empresa, INSS devido à alíquota de 20%. Somado a isso, a gente tem valores do sistema AES, né, no geral 5,8%, e a gente tem ainda questões relacionadas ao risco de acidente de trabalho do empregado, que é uma espécie de seguro. Isso pode ser devido às alíquotas de 1%, 2% ou 3%, dependendo do enquadramento da empresa. Então, esse INSS patronal pode chegar, em alguns casos, até 28,8%, somando tudo. O INSS de 20%, mais Sistema S, mais o RAT. Beleza? Então, só tomar esse cuidado com empresas do Simples, porque, eventualmente, a gente não precisa calcular. O valor do INSS patronal, conforme constei no material de vocês, ele é calculado sobre o total de rendimentos devidos ao empregado, mês a mês, né? Então, sobre o total de verbas que o empregado tem direito a receber, é devido também o INSS patronal. Beleza? Bom, a discussão que a gente trava nessa aula é exatamente essa, então a gente fica por aqui. Na sequência, vocês têm uma atividade para ser desenvolvida para o cálculo do INSS. Façam só o cálculo do INSS do empregado, tá? Não é necessário fazer o cálculo do INSS patronal, por ser mais simples, né? Então a gente vai deixar isso para um segundo momento. Quero que vocês foquem no cálculo do INSS do empregado. Então essa atividade é individual, ela é avaliativa e vocês vão entregar para mim lá naquele novo ambiente do RA, a sala de aula digital, até o dia 23/4. Então essa atividade aqui que a gente está discutindo, ela se refere à aula do dia 16. Então vocês vão ter até a próxima semana, dia 23, para fazer a entrega dessa atividade. Até dia 23/4, às 19 horas, exclusivamente pela sala de aula digital, ou seja, lá no RA de vocês. Beleza? Então tem aqui um exercício com 3 competências para vocês realizarem o cálculo que está sendo solicitado, no caso que são horas extras diurnas, e posteriormente fazer a apuração do INSS devido com base na tabela que está indicada no material de vocês aí também. E apontar o valor devido para o empregado, né, o valor total com juros, né, e o valor também do INSS que vai ser descontado desse empregado aí. Beleza, gente? Então, por essa aula é isso. A gente se encontra aí numa próxima oportunidade. Então, valeu, é isso, até mais.